Bom, eu não poderia, antes de falar do processo penal, iniciar a minha fala, sem deixar de dizer que hoje é um dia muito especial. Hoje é o dia 5 de outubro de 2018, ou seja, é o aniversário de 30 anos da Constituição Federal de 1988. Um aniversário que nós estamos comemorando em meio a uma grave crise política pela qual o nosso país está passando. Crise política essa que gera efeitos econômicos, gera efeitos fiscais, gera efeitos na própria democracia e no próprio relacionamento entre as pessoas. Não é à toa que, mesmo dentro das famílias brasileiras, devido ao processo eleitoral bastante complicado e acirrado que nós estamos vivenciando, existem confusões, brigas, divergências profundas nesse momento que nós estamos vivenciando no Brasil. Tudo isso derivado de uma profunda crise que gera todos esses impactos que eu acabo de mencionar, mas que também gera um impacto profundo na Constituição de 1988 e nas formas de pensar a política e de pensar a democracia no Brasil atual. Nesse contexto de grave crise, onde, inclusive, muitos defendem que uma nova Constituição seja pensada para o Brasil, me parece que os constitucionalistas eles estão se dividindo em dois grandes grupos. Me parece que nós vamos encontrar aí o grupo dos constitucionalistas idealistas e vamos encontrar, do outro lado, um conjunto de constitucionalistas que eu chamaria, por falta de palavra melhor, professor Rui, de realistas. Os idealistas e os realistas. Os idealistas, aqueles dentre os quais eu, inclusive, me coloco, como um constitucionalista idealista, são aqueles que ainda continuam defendendo a Constituição de 88. São aqueles que entendem que a Constituição de 88 trouxe um avanço civilizacional concreto para o povo brasileiro. Me coloco dentre esses idealistas que pensam que a Constituição de 88 coloca esse projeto civilizacional que ainda não foi realizado, que ainda ficou como um projeto, que ainda ficou nas folhas de papel, mas que ainda pode ser realizado para construir um país melhor e um estado de bem-estar social no Brasil. Eu também me coloco dentre esses constitucionalistas idealistas que pensam a Constituição não como um retrato da realidade, não como o retrato da realidade que havia em 1988, mas como uma projeção de futuro, como aquilo que nós queremos ser, como aquilo que nós queremos construir para sermos um povo melhor, para sermos um estado de bem-estar social, para construirmos no nosso país uma sociedade mais justa, mais livre, mais solidária e menos preconceituosa. Eu também me coloco dentre esses constitucionalistas que, penso eu, podem ser chamados de idealistas. Por outro lado, nós podemos dizer que existem alguns juristas, alguns constitucionalistas, que nós poderíamos chamar, repito, por falta de palavra melhor, como realistas. Mas, dentre aqueles que eu chamo de realistas, professor Rui, ainda nós poderíamos criar uma segunda subdivisão. Nós poderíamos dizer que os realistas se dividem entre aqueles que não acreditam nas virtudes da Constituição de 88, absolutamente não, discordam dos seus pressupostos ideológicos, discordam dos seus pressupostos programáticos, e aqueles que simplesmente, de forma bastante pragmática, entendem que a Constituição de 88 talvez esteja minada. Talvez nesses 30 anos de Constituição de 88, ela tenha sido perfurada como um queijo suíço e hoje já não represente aquele ideário que foi criado com a Constituinte de 1987. Ou seja, nós estaríamos aqui diante de um verdadeiro impasse. Esses primeiros que negam as virtudes da Constituição de 88 poderiam ser resumidos, talvez fossem reunidos, numa frase que foi proferida pelo então presidente José Sarney quando da promulgação da Constituição de 88. Esse presidente recebe a Constituição em suas mãos e já profere uma frase que ficou famosa: essa Constituição tornará o nosso país ingovernável. Ou seja, ele estava expressando já naquele momento um sentimento de algum grupo de constitucionalistas
que simplesmente não concordam com o ideário da Constituição de 88, que simplesmente pensam que a Constituição de 88 não é uma Constituição virtuosa, que o seu programa ideológico, que o seu programa de futuro não é um programa que faça bem para o povo brasileiro. E foram esses juristas que acabaram ficando celebrizados e até hoje são conhecidos como esses seguidores da famosa frase do ex-presidente José Sarney. Mas também teríamos, naquele segundo grupo que eu acabei mencionando, aquele grupo de juristas ditos realistas, constitucionalistas realistas, que dizem, poxa, o que comemorar? Nós temos algo para comemorar nesses 30 anos da Constituição de 88? E aí talvez eles poderiam dizer que nós deveríamos prestar atenção nos desaniversários da Constituição de 88. Não no seu aniversário. Mas, afinal de contas, o que é um desaniversário? Afinal de contas, que neologismo é esse? Que palavra é essa? O que ela quer expressar? O que ela pode nos trazer de conhecimento a respeito da nossa Constituição de 88? E, se nós buscarmos no dicionário, nós vamos encontrar que desaniversário é um evento que pode ser comemorado em todos os dias que não sejam o aniversário. Claro, nós fazemos por convenção, convenções de nossa sociedade, de nossa cultura, nós fazemos aniversário uma vez por ano. Mas dentro desses 365 dias, nós temos 364 dias de realidade. 364 dias onde nós não fazemos aniversários, mas onde nós podemos fazer desaniversários. Podemos comemorar algumas coisas que não coincidem com o dia do nosso nascimento. Essa palavra desaniversário é um neologismo que foi criado por uma figura da literatura muito interessante, Lewis Carroll, que escreveu Alice no País das Maravilhas. É neste livro que nós vamos encontrar essa palavra desaniversário. E vejam, ele revela essa palavra desaniversário num trecho muito bonito do livro Alice no País das Maravilhas, quando ele diz mais ou menos assim: estava Alice a caminhar quando ela encontra uma personagem chamada Humpty Dumpty, que vocês conhecem, é uma figura de um sujeito que ele tem a forma de um ovo, não é? Com um cinturão aqui, ele é muito interessante essa figura. E o Humpty Dumpty ele estava utilizando naquele momento uma gravata. Mas a Alice no País das Maravilhas, não é? Quando ela percebe, quando ela conhece o Humpty Dumpty, ela elogia aquilo que ela entendia como um cinturão. Que bonito cinturão, Humpty Dumpty. E aí ele diz, o que você está vendo não parece aquilo que você está vendo. Nem tudo parece ser a realidade. O que você está chamando de um cinturão é, na verdade, uma gravata. Gravata essa que eu acabei ganhando de presente da Rainha de Copas. Vejam, ela acha estranho, na verdade, porque aquilo que ele chama de gravata e que ela chama de cinturão parecem ter o mesmo formato, o formato de um cinturão. Ela acha estranho, mas acaba aceitando um pouco aquela explicação. E ela diz, e onde que você comprou esse cinturão, essa gravata, Humpty Dumpty? E aí ele explica que ganhou de presente de desaniversário da Rainha de Copas. E então prossegue a história, tentando dar uma sequência lógica a esse pensamento. Ora, na verdade, o que Humpty Dumpty estava provocando em Alice era um choque de realidade. Alice está no País das Maravilhas, está no mundo das ideias, está no mundo do idealismo. Humpty Dumpty não. Ele está no mundo do poder daquela história que foi contada por Lewis Carroll. Ele está colocando um choque de realidade para aquela pessoa que pensa ver algo e que confunde aquilo que vê com a realidade. E, mais ou menos, é o que eu estou afirmando que nós, constitucionalistas, acabamos realizando na nossa realidade. Há aqueles constitucionalistas que são, como eu, Alices maravilhadas, e há também aqueles constitucionalistas que, como outros, que se chamam realistas, talvez sejam Humpty Dumptys.
sejam aqueles que estejam preocupados mais com aquilo que eles chamam da realidade constitucional. E a realidade ela deve se impor sobre a Constituição. Nós não deveríamos olhar para a Constituição como um documento tão belo, assim como uma gravata. Olhem, talvez como um cinturão, como algo mais realístico. Ora, por que eu estou falando a respeito disso? Eu estou falando a respeito disso porque se hoje nós estamos comemorando o aniversário da Constituição de 88, nós deveríamos nos perguntar sobre os seus desaniversários. Durante todos esses 30 anos, nós tivemos 30 dias para comemorar os aniversários da Constituição de 88 e, entre um e outro, 364 dias de realidade. 364 dias de realidade onde, pasmem, foram promulgadas 99 emendas à Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Qual artigo, qual capítulo, qual título, que matéria, que tema na Constituição de 88 permaneceu ileso a 99 emendas que foram promulgadas desde então? Eu pergunto a vocês. Todas elas promulgadas não no 5 de outubro. Todas elas promulgadas em dias diferentes do aniversário da Constituição de 88, nos seus desaniversários. Eu poderia aqui falar a respeito dessas muitas emendas que modificaram profundamente o espírito da Constituição, que modificaram profundamente a ideologia constitucionalmente adotada, que modificaram profundamente o projeto de sociedade melhor da Constituição de 88. Mas eu gostaria de mencionar para vocês apenas uma dessas emendas, que é a Emenda Constitucional número 95. No Brasil, tornou-se bastante antipático falar em privatização, principalmente quando privatização acaba sendo sinônimo de diminuição de direitos fundamentais de ordem social, principalmente. E, de repente, alguns iluminados pensam uma emenda à Constituição onde, sem precisar revogar qualquer direito fundamental, sem precisar revogar qualquer direito social, sem precisar falar na palavra privatização, nós podemos dizer, tudo isso continua vigorando, mas não tem dinheiro para cumprir, não tem dinheiro para realizar. Então, na verdade, os direitos fundamentais acabam ficando como belas folhas de papel que devem ceder àquela realidade a qual nós mencionávamos. Essas folhas de papel devem ceder a um argumento que alguns chamam de reserva do possível. Se nós não temos dinheiro, então nós devemos deixar para depois a realização da Constituição de 88. No meu pensamento, essa emenda à Constituição número 95, ela se aproxima demais de um ato institucional, o ato institucional número 1 da ditadura militar brasileira, que disse, a partir de hoje, a Constituição continua vigente, mas ela vigora na medida em que nós decretarmos atos institucionais que a condicionam. É nesse sentido que a Emenda Constitucional 95 se coloca como uma forma de exceção, de excepcionar aquilo que foi determinado na Constituição de 88, suspendendo direitos fundamentais, principalmente de ordem social. Eu faço essa introdução apenas para que nós possamos imaginar um pouco de que Constituição nós estamos falando, para que nós nos situemos dentro dessa Constituição. Essa Constituição que teve 30 anos de desaniversários com as emendas que modificaram profundamente o seu pensamento. E o que isso tem a ver com o processo penal, que é, afinal de contas, o objeto da minha fala? Eu vim aqui falar a respeito da Constituição e da privatização do processo penal. E é exatamente essa temática que eu gostaria de desenvolver agora com vocês. A Constituição de 88, como promulgada no dia 5 de outubro de 1988, previu que o nosso processo penal seria um processo penal de cunho acusatório. E isso porque, conhecedora do trágico e histórico processo penal que nós temos no Brasil, que é um processo prevalentemente inquisitorial, previsto no Código de Processo Penal de 1941. E quando ela previu
esse processo acusatório, ela estava querendo transformar o processo penal num processo de realização da justiça, e não apenas num processo de que servisse como instrumento de perseguição a dissidentes do regime. Eu falo isso porque o nosso Código de Processo Penal, ele é praticamente uma cópia do Código de Processo Penal, do Código Rocco, de 1930, que foi promulgado em plena Itália fascista. Mussolini governa o país de 1922 a 1943, e é no meio deste governo que este código é promulgado como uma forma de instrumental para perseguir dissidentes do regime fascista, e nós, aqui, que vivíamos o Estado Novo, copiamos esse código porque esse código servia fundamentalmente para também perseguir dissidentes do regime do Estado Novo. E é nesse sentido que este código é um código profundamente antidemocrático, um código que, embora não recepcionado pela Constituição de 88, continuou sendo aplicado como se nós não estivéssemos diante de uma realidade como a que eu estou traçando aqui hoje. E é nesse sentido que talvez a Constituição de 88 tenha recebido um dos seus mais belos presentes, que foi a Constituição, já nos anos 2000, de uma comissão que ficou encarregada de construir um anteprojeto de novo Código de Processo Penal. Um anteprojeto de Código de Processo Penal que fosse capaz de constitucionalizar o processo penal no Brasil, Rui. Que fosse capaz de trazer um processo realmente acusatório para o Brasil, eliminando da nossa história a infelicidade de termos um processo penal de modelo absolutamente inquisitorial. E é assim que, em 2009, essa comissão, que foi presidida pelo ministro Hamilton Carvalho, que tinha Eugênio Pacelli de Oliveira como seu relator, que tinha Jacinto Nelson de Miranda Coutinho como seu membro, essa comissão entrega ao Congresso Nacional um código muito bonito, um código absolutamente democrático, um anteprojeto de código absolutamente democrático, que poderia abrir luzes no final do túnel para que, finalmente, nós tivéssemos um processo penal no Brasil constitucionalizado. Eu posso afirmar, na verdade, que esse código, diante do atual código que nós temos, é um código absolutamente revolucionário. Modifica de forma profunda a concepção do processo penal brasileiro. Mas, como também diz Alice no País das Maravilhas, no livro, não é? Alguém aqui falou em revolução? Então, cortem-lhe a cabeça. Nem todos gostam de ouvir essas palavras de códigos revolucionários. E, infelizmente, embora o Ministério Público Brasileiro tenha aceito de bom grado o anteprojeto 156/2009, embora a Ordem dos Advogados do Brasil também tenha aceito de bom grado o Código de Processo Penal, o anteprojeto 156/2009, a Associação dos Magistrados Brasileiros, ela foi contrária a este código porque entendeu que este código retirava poderes dos magistrados, passando-os às partes, e isso seria inadmissível no sistema constitucional brasileiro. Desde então, nós temos um código que acabou ficando no Congresso, tramitando, recebendo várias emendas, e que talvez hoje já também não retrate, como a Constituição de 88, o espírito daquele anteprojeto que nós tivemos em 2009, o anteprojeto 156. E de lá para cá, depois da apresentação desse belo projeto ao Senado Federal, o que nós tivemos? Nós tivemos o surgimento de vários fenômenos penais no Brasil. Poderíamos citar a Operação Lava Jato, poderíamos citar o surgimento de um Supremo Tribunal Federal que, a despeito de na Constituição ser declarado como guardião da Constituição de 1988, acabou assumindo na sua jurisprudência um papel de excepcionador dos direitos fundamentais na Constituição de 88. De lá para cá, o Supremo Tribunal Federal tem analisado direitos fundamentais e dito, realmente, existe o estado de inocência na Constituição de 88, mas pode prender nesse caso. Realmente, existem os sigilos na Constituição de 88, sigilo telefônico, sigilo fiscal, mas pode quebrar o sigilo nesse caso. E o Supremo Tribunal Federal
durante esses anos todos, acabou se constituindo como uma instância de excepcionalização dos direitos fundamentais da Constituição de 88, através da sua jurisprudência. Sempre com aquele velho argumento de que realmente não existem direitos fundamentais de ordem absoluta e, portanto, o papel do Supremo Tribunal Federal diante de uma Constituição tão permissiva, que permitiu tantos direitos ao povo brasileiro, o seu papel seria, ao invés de guardar a Constituição, de declarar as hipóteses da exceção, como dizia Carl Schmitt na sua Teologia Política. Tivemos também, enfim, e é aqui que eu gostaria de concentrar o meu pensamento, o surgimento da Lei 12.850 de 2013, a lei que define os crimes de organização criminosa no Brasil, e que, embora não tenha criado o Instituto da Colaboração Premiada no direito brasileiro, acabou dando um formato diferenciado a esse instituto. Até então, a colaboração premiada, ou delação premiada, como vocês preferirem, ela aparecia no ordenamento jurídico brasileiro como uma causa especial de diminuição da pena aplicada pelo magistrado em casos muito pontuais. Casos previstos na legislação brasileira, onde o magistrado podia até mesmo conceder uma forma de perdão judicial. Mas a Lei 12.850 de 2013 inovou. Ela nos trouxe uma nova forma de pensar a colaboração premiada, ela nos trouxe uma nova forma de realizar a delação premiada. Por ela, a novidade é que essa causa especial de diminuição de pena passa a ser um negócio jurídico, um negócio contratual, um negócio feito entre partes, entre aquele que pode acusar, o Ministério Público, ou até mesmo o delegado de polícia, visto que o Supremo Tribunal Federal recentemente julgou constitucional o dispositivo da Lei 12.850, que permite ao delegado de polícia fechar acordos de delação premiada, e um acusado em processo penal que acusa um terceiro para que essa delação premiada ou esse acordo de delação premiada possa ser utilizado como meio de prova, vejam que eu estou falando, não como prova, mas como meio de prova, num processo de terceiro. Num artigo recentemente publicado na Revista de Estudos Criminais da PUC do Rio Grande do Sul, eu tive a oportunidade de fazer uma análise bastante pormenorizada a respeito do Instituto da Delação Premiada, como aparece na Lei 12.850. E nessa pesquisa nós fomos percebendo que, a partir desta lei, o que nós temos é um Instituto de Delação Premiada com uma forma negocial, uma forma jurídica negocial, ou seja, um instituto de matriz processual penal que acaba tomando de empréstimo formas, não formas jurídicas, mas formas econômicas da economia de mercado, da especulação e do direito privado, do contrato, para fixar uma nova forma de poder punitivo por dentro do direito penal e do processo penal. Qual é o resultado de todos esses eventos que eu mencionei aqui? Operação Lava Jato, Supremo como instância definidora de exceções, restrições a direitos fundamentais, surgimento das delações premiadas na Lei 12.850, o que nós temos visto no nosso país é um aprofundamento do punitivismo em direito penal. O que nós temos visto no nosso país é um aprofundamento das formas do Estado de polícia. Bem entendido o Estado de polícia como o define Zaffaroni, como uma realidade complexa, como uma realidade dialética, eis que nem todo Estado de Direito ele é centáureo. Ele tem uma face de Estado de Direito e tem uma face de Estado de polícia, e brigam entre si essas facetas pelo domínio de um Estado concreto. O que nós temos visto, na verdade, é um avanço do punitivismo no Brasil, agora com uma nova lógica, com a lógica contratual, com a lógica negocial, com a possibilidade de o Ministério Público ou os delegados de polícia fazerem acordos que se aproximam muito mais do direito privado do que do processo penal, especificamente mencionado pela Constituição de 88. Vejam, eu menciono essa questão porque a lógica específica do direito, ela não se confunde com a lógica da economia. O direito, tradicionalmente, surgiu para conter o poder punitivo. A economia tem uma outra lógica.
A lógica econômica é pragmática e a sua finalidade última é a obtenção do lucro. Quando nós submetemos formas jurídicas a formas econômicas, quando nós permitimos que o direito se submeta a formas econômicas, nós estamos rebaixando o seu aspecto ético e podemos correr o risco de transformá-lo num instrumento puro e simples de poder, e, nesse caso, do poder punitivo. E é nesse caso que nós podemos afirmar que o processo penal brasileiro vem assumindo cada vez mais, com o surgimento desse instituto, formas que o direito privado já conhecia no direito civil, no direito comercial, e que agora começam a invadir o direito processual penal. Nós estamos vivendo no Brasil hoje um verdadeiro mercado de delações premiadas. Delações premiadas que são fixadas de maneira, pelo menos, duvidosa. Delações premiadas que são fixadas com pessoas muitas vezes presas, muitas vezes respondendo processos criminais, inquéritos policiais, ou até mesmo já condenadas, onde o Ministério Público e a polícia oferecem verdadeiros acordos para obter provas contra terceiros para essas pessoas que, nessa situação específica, acabam por afirmar qualquer coisa, acabam por criar um meio de prova contra qualquer um para se livrar daquela ameaça que pende sobre as suas cabeças. Nós estamos vivenciando no Brasil hoje um direito processual penal que acabou criando a possibilidade de ser utilizado como um instrumental privilegiado daquilo que, em um artigo publicado na Revista Brasileira de Ciências Criminais, eu chamei de judiciário partizan. Um judiciário que utiliza amplamente os instrumentais do ativismo judicial para fazer política, para realizar alguns pressupostos que não fariam parte das suas competências pela Constituição de 1988. De um judiciário que pode estar implementando ou colaborando nesse sentido, da implementação de verdadeiros processos de lawfare, como entendido pelo direito internacional, a utilização do direito não para conter o poder punitivo, mas como instrumental, muitas vezes, de guerra contra aqueles que, porventura, nós entendamos que devam ser considerados inimigos num certo momento. Vejam que essa terminologia ela é uma terminologia própria ao pensamento de Günther Jacobs, na Alemanha, quando ele, inclusive, pensou e definiu os seus pressupostos do direito penal do inimigo. Esse me parece ser o panorama do processo penal de 30 anos da Constituição de 1988. Uma Constituição que prometeu um processo penal acusatório, mas nós, brasileiros e brasileiras, nós, juristas e juristas, nós todos, democratas, todos aqueles que olham a Constituição de 88, seja no aspecto idealista como eu, seja num aspecto mais realista como outros, todos nós fomos surpreendidos. Em 30 anos, nós tivemos pouquíssimas melhorias no processo penal brasileiro e muitos avanços de punitivismo. Esse talvez seja o panorama de 30 anos da Constituição de 88 e de processo penal no Brasil. Infelizmente, já não acredito mais que o anteprojeto do novo Código de Processo Penal possa ser promulgado, pelo menos no seu sentido acusatório, como ele foi proposto pela Comissão de Juristas. Ele já sofreu várias emendas, já sofreu várias propostas alternativas, e talvez esse novo anteprojeto venha com um sentido tão punitivista quanto o anterior. Quiçá eu esteja errado, mas fiquemos atentos com essa possibilidade. Enfim, feliz aniversário, Constituição de 88, mas não nos esqueçamos dos desaniversários da Constituição nesses 30 anos. Muito obrigado.